Olá, tudo bem com você? Na trilha de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. Nas aulas passadas, nós vimos sobre a primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação dos fatores, que dizia que na formação dos gametas, o pai sempre contribuiria com um alelo e a mãe com outro alelo. Isso quando nós estamos tratando de uma única característica, ou seja, uma herança monogênica. Na primeira lei de Mendel, então, nós estudamos sempre um par de alelos. Nós vamos estudar, então, uma característica que é influenciada por um único gene. Na segunda lei de Mendel, nós já vamos estudar o que aconteceria se nós estivéssemos trabalhando, por exemplo, com duas características monogênicas. Exemplo, por exemplo, uma semente de ervilha que é verde e enrugada, ou verde e lisa, ou amarela e enrugada, amarela e lisa. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com dois caracteres. Como que seriam os cruzamentos? Muito bem, como vocês estão vendo aí, a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, o que ela vai tratar? Ela estabelece que os fatores, porque Mendel chamava de fatores, mas hoje nós sabemos que são os alelos, para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então, a base da lei, da segunda lei de Mendel, quando nós estamos tratando então de duas ou mais características, nós temos que lembrar neste caso como que acontece a meiose. A meiose é aquela divisão celular que tem como objetivo a formação dos gametas. Se você não lembra como é que acontece a meiose, eu recomendo fortemente que você volte nas aulas que nós tivemos na biologia celular e aí relembre como que funciona a meiose, qual é a diferença da meiose e da mitose. O que acontece e que Mendel, estava considerando nessa segunda lei é que a posição dos alelos nos nossos cromossomos homólogos, eles podem se modificar de forma aleatória. Então, aqui, por exemplo, vamos considerar duas características. Uma característica é causada por o par de genes Rzinho, e a outra característica é por um par de genes YZYzinho. Nesse caso, então, considerando um indivíduo que seja heterozigoto para ambas as características, durante o processo de meiose 1, nós vamos ter a separação dos cromossomos homólogos. Então, a posição que esses cromossomos homólogos estão, ela pode ser aleatória. Então, a gente pode ter, por exemplo, um cromossomo homólogo do pai e, no caso, e o da mãe. Então, este é um indivíduo. Lembrando lá a primeira lei de Mendel, o indivíduo sempre terá um alelo que vem do pai e um alelo que vem da mãe. A posição pode ser Rzão, Rzinho, Yzão, Yzinho. Quando ocorrer a meiose 1, que é a separação desses cromossomos homólogos, esses dois cromossomos em azul vão vir para uma célula e esses dois cromossomos em vermelho vão vir para outra célula. Quando ocorrer a metáfase 2, em que a gente tem a separação das cromátides irmãs, aí sim, a gente separa essas cromátides. Separando as duas cromátides, um Rzão e Yzão vem para cá. Essa outra cromátide irmã Rzão e Yzão também vem para outra célula. Esta cromátide Rzinho e Yzinho vem para cá. E essas outras cromátides Rzinho e Yzinho vem para cá. O que acontece? A segunda lei de Mendel ela estabelece, então, que nós não teremos somente esses tipos aqui de gametas. O que acontece é que nós podemos ter esta distribuição cromossômica, mas nós também podemos ter essa distribuição cromossômica
em que os pares mudam de posição. Eles continuam sendo pares de cromossomos homólogos, porém, tá vendo que a posição mudou? Isso faz com que na hora que ocorra a separação dos meus cromossomos homólogos, eu vou ter um cromossomo que veio do pai e um cromossomo que veio da mãe aqui, e um cromossomo que veio da mãe e um cromossomo que veio do pai na outra célula. Aqui, na primeira conformação, primeiro arranjo que nós vimos, os dois do pai estão vindo para uma célula e os dois da mãe estão vindo para outra célula. Aqui, devido a essa posição que é aleatória dentro da célula, nós vamos ter então essa distribuição diferente. Quando nós separarmos aqui, ó, as duas cromátides, que a gente separa aqui no meio, bem no centrômero, nós podemos ter então um gameta que vai ter um alelo dominante e um recessivo, aqui da mesma forma, e aqui também a gente vai ter um gameta com um alelo recessivo e um dominante, um recessivo e um dominante. O que isso quer dizer, né? Que quando nós temos um indivíduo heterozigoto para ambas as características, nós vamos ter gametas contendo todas as combinações, certo? Isso porque elas se distribuem independentemente. Então, nós vamos ter tanto gametas com os dois alelos dominantes, vamos ter gametas com os dois alelos recessivos e teremos gametas também em heterozigose, ou seja, com um alelo recessivo e um alelo dominante. Então, nós temos as 4 possibilidades de combinações entre esses alelos. Então, nós temos 4 possibilidades de gametas com combinações diferentes. Então, neste caso, por isso que a gente tem a segunda lei de Mendel, que vai sempre tratar quando nós tivermos 2 ou mais características. Quando nós temos somente uma característica, a gente vai estar dentro da primeira lei de Mendel. Mas quando nós temos mais características, cada uma influenciada por um gene específico e o seu par de alelos, sempre proveniente um da mãe e um do pai, neste caso a gente entra na segunda lei, que diz que a gente tem uma distribuição desses alelos de forma independente, formando gametas com todas as combinações possíveis, e a união também entre esses gametas vai ser totalmente ao acaso. Então, nesse caso, né, nós vamos ver mais para frente, nós podemos ter várias combinações diferentes. Então, a gente vai poder observar, no caso de 2 características, até 4 fenótipos distintos.